opção com quem quer que seja, com alguém da turma, tá? Gente, antes de entrar no assunto mesmo, né, na discussão do texto, eu queria falar com vocês sobre a questão da avaliação, né, das questões. São só 5 questõezinhas. Eu não sei se alguém já abriu lá para ver, mas só são 5 questõezinhas, porque a ideia é que eu vá passando, né, vá colocando questões ao longo do semestre, tá? E aí, em algumas turmas, eu tenho recebido o questionamento, seja lá no Classroom, seja na própria aula. E aí, desculpa, gente, eu perdi porque tinha uma moto bem barulhenta passando aqui. Tá. E eu recebi, né, pelo Classroom, ou nas próprias aulas, em outras turmas, o questionamento sobre o prazo. Veja, o prazo que eu coloquei lá, ele é bem arbitrário, tá? Arbitrário em que sentido? No sentido de que para mim não interessa se vocês vão fazer hoje, amanhã, semana que vem ou daqui a 2 semanas. No entanto, como eu tenho um projeto aqui, né? Como no meu planejamento eu vou lançar algumas dessas, se vocês forem deixando acumular, na hora que vocês forem fazer, vai ficar muito pesado, né? Vai ficar... Porque por mais que sejam questões e coisas simples, né? Pelo menos eu estou fazendo esse esforço de que sejam questões mais simples, que qualquer pessoa que lê o texto e que assistiu a aula tenha condições de responder, quer ou não, fica acumulado, né? Fica muita coisa para pensar, para raciocinar, para responder, e pode confundir a cabeça de vocês. Então, eu coloquei um prazo, mas esse prazo, inclusive, se vocês não cumprirem, o Google Classroom não me ajuda, ele não proíbe vocês de responderem depois do prazo. Então, vocês continuam tendo capacidade de responder. O limite de verdade, o único limite de verdade, seria justamente quando o semestre acabar e eu lançar as notas, porque depois de lançadas as notas, ninguém vai poder ir pegar lá o exercício, a atividade e realizar, tá? Mas eu coloquei esse prazo mais curtinho justamente para que vocês possam ter essa referência de quais são os primeiros, né, do que é que está faltando, vocês possam ser lembrados, quem não conseguiu fazer agora, porque ainda vai ler o texto, porque ainda quer assistir a aula de novo. Aí o Google Classroom vai dar uma notificada de tipo, olha, tem aqui uma atividade em aberto, né? Então, ter o prazo ajuda nesse sentido, mas eu não estou me incomodando muito com isso, não. Eu só recomendo, aconselho vocês a fazerem o quanto antes para não deixar acumular. E porque, como eu já tenho dito para vocês insistentemente, eu tenho basicamente 2 pretensões com essas avaliações. A primeira, como diz o nome, de avaliar, né? No sentido de que eu preciso de uma estratégia qualquer de avaliação para eu poder lançar a nota no sistema e vocês poderem dizer que cursaram essa matéria e passarem para a próxima, caso ela seja pré-requisito para outra, certo? A segunda questão que para mim é importante, e essa para mim é mais importante ainda, é que essas atividades elas funcionem como uma espécie de consolidação desse conhecimento. O que é que eu quero dizer com isso? Vocês foram lá, vocês leram o texto, vocês vieram para a aula, vocês me ouviram falando, eventualmente vocês discutiram, fizeram questões, e aí vocês têm aqui uma certa noção de que eu sei do que é que eu estou estudando, eu estou entendendo o assunto. Aí chega lá na avaliação, não consegue responder. Faz, gente, o que é que saiu errado aqui, né? Onde foi que eu não entendi? O que foi que aconteceu? Isso dá essa dimensão para vocês, de onde vocês precisam ir, ou talvez de que vocês estejam pensando a coisa por um outro caminho. Aí dá a oportunidade para vocês me questionarem, para vocês discutirem comigo, para a gente fazer essa costura. Porque a ideia aqui é que seja uma disciplina toda costuradinha, que do início ao fim ela tenha um sentido e um propósito. Né? Que eu tenho aqui um planejamento, eu tenho aqui uma pretensão de trabalhar com vocês certas questões, e a maneira que eu estou começando tem um propósito, e a maneira que eu vou finalizar tem um propósito, tá? Então, para mim, o mais importante é isso. Então, quanto antes vocês fizerem, quanto mais próximo vocês fizerem das aulas que a gente teve,
vai ser melhor para vocês conseguirem consolidar isso e ainda se utilizarem das dúvidas que porventura apareçam para questionar nas próximas aulas e para ajudar a entender o que a gente vai discutir nas próximas, tá bom? Eu vi aqui que tem uma questão. A Isadora pergunta: serão quantas avaliações daquela? Isadora, eu prefiro não te dar um valor fechado, porque eu acho que tudo vai depender, inclusive, das notas. Assim, como eu disse para vocês mais cedo, né, em outras aulas, a minha pretensão com a avaliação não é aprovar e reprovar, é simplesmente validar que vocês estão aqui estudando, né? E dar esse feedback para vocês, de forma que vocês consigam entender o que é que não está ficando claro e usem isso para questionar na aula e para a gente ir desenrolando isso aqui, tá? Mas, se você me pergunta do que eu pretendo fazer 6. Por que 6, professora? Porque na hora de lançar as notas, eu tenho 3 unidades. Se eu fizer 6 dessas, eu tenho em 2 é uma nota, em outras 2 é outra nota, nas outras 2 é outra nota. Mas eu posso fazer mais? Posso. Porque quando eu faço mais, eu distribuo melhor essas notas, no sentido de que, assim, quanto mais erros vocês tiveram antes, se eu faço outra prova, talvez isso ajude a levantar a nota de vocês, tá? Então, a princípio, eu penso em 6 por conta de unidade. Então, nessa primeira unidade, a gente está falando desses fundamentos, então vão ser 2 avaliações sobre fundamentos, a primeira muito pautada na Cidade dos Sábios, a segunda nessa discussão que a gente está tendo, que a gente teve semana passada, vai ter hoje, e provavelmente ainda vai arrastar um pouquinho para outra semana. Aí, depois, a gente vai ter as correntes. Então, eu vou dividir nessas correntes como é que a gente vai fazer, tá? Mas, de forma geral, assim, a minha pretensão são 6 por conta dessa ordem lógica. Jefferson pergunta se, assim que a gente responde, dá para ver a pontuação. Jefferson, pelo que eu entendo, sim. Na outra turma que eu já tive, que eu já usei essa estratégia, eles tinham imediatamente. Eu acho que é algo da configuração que a gente coloca e o meu já está configurado assim, tá? Então, por isso que eu tô com essa ideia de que vocês já vão fazer e já vão entender qual é a resposta, né? Já vão entender o que é que vocês erraram, onde é que vocês acertaram. E aí, vocês têm como fazer essa discussão, né? Conferir lá o que foi que deu problema e depois vir para a aula e perguntar. Tá. Então, Antônio, mas tem como abrir, olhar e depois fazer? Eu achei que nem tinha como fazer isso. Você faz e deixa como rascunho. Entendi. Entendi. Então, veja, quanto ao seu receio de enviar, eu não vou nem perguntar quais foram as dúvidas, porque aí eu acho que, de alguma forma, eu não tenho como, né, considerando que é uma avaliação, eu não tenho como ajudar vocês nesse sentido, né? Assim, só se foi dúvida no sentido de que, professora, não ficou claro o enunciado, eu não entendi o que você está perguntando, eu não entendi o que é que você quer como resposta. Se for dúvida no sentido de que eu não tenho total segurança para responder, aí eu acho que vocês vão ter que assumir esse risco, entendendo na tranquilidade de que vão ter outras avaliações que vão ajudar a compensar caso essa não dê muito certo, tá? E veja, eu não sei nem se eu devia falar isso, mas eu digo porque vocês já sabem disso melhor do que eu. Já que dá para fazer como rascunho, vocês já sabem quais são as questões, vocês podem ler o texto de novo, já com essas questões em mente, para vocês conferirem, né? Porque, assim, eu não fiz questões de interpretação de texto no sentido de prova de português de concurso, tá? Não é algo no sentido que vocês vão achar a resposta pronta no texto. Tem muito mais a ver com as discussões que a gente teve, tem muito mais a ver com a relação que eu faço daquele texto com a psicologia. Mas, de qualquer modo, reler o texto ajuda, né? Ajuda a lembrar, ajuda a rememorar. Então, já que tem essa possibilidade, né?
de alguma forma, vocês acabam tendo possibilidade de fazer a prova com alguma consulta. Então, acho que tranquilo. Agora sim, Antônio, se tiver alguma dúvida no sentido de enunciado mesmo, que ficou mal elaborado e mal expresso, aí você pode me perguntar, porque eu, inclusive, precisaria fazer algum tipo de errata para todo mundo, tá? Porque aí todo mundo teria algum tipo de prejuízo na compreensão. Beleza, então, Antônio. Então, aí você faz esse esquema, já que você já parou lá, mas já deu essa primeira olhada e já sabe do que se trata. Qualquer coisa você relê o texto ou rever as aulas, dando uns saltos aí para ir identificando as questões. Eu acho que está tudo ali, sabe? De fato, eu sempre faço depois as questões justamente porque eu quero garantir que as questões deem conta de algum modo das discussões que eu consegui elaborar melhor. Para também não cobrar de vocês que vocês entendam por conta o que está no texto, sem que isso tenha tido uma discussão em sala, sem que isso tenha sido melhor esclarecido em aula, tá? Gente, dito isso, esclarecida essa questão da avaliação, vamos retomar, então, a nossa conversa, né? Na aula passada, a gente basicamente passou a aula inteirinha falando sobre a constituição desses conceitos de sujeito e de indivíduo, né? E aí, bem grosso modo, bem resumidamente, o que eu poderia retomar para vocês sobre isso é justamente de que Luiz Cláudio Figueiredo, que é o autor do livro que a gente está usando como referência básica para essa aula, ele vai dividir o capítulo dele em dois tópicos, basicamente. Um que fala da emergência e da ruína do sujeito e outro que fala da emergência e da ruína do indivíduo. E não é à toa que ele faz isso, né? E aí a nossa aula passada foi basicamente no intuito de estabelecer ou de compreender melhor qual é a diferença entre esse sujeito que ele está falando ali e esse objeto, ou esse indivíduo. Qual é a diferença que está colocado na emergência desse sujeito, né? E como é que a ruína dele está relacionada com a emergência do indivíduo, apesar de hoje a gente usar os dois conceitos como sendo uma coisa só. E aí, bem grosso modo, a gente pode dizer que o sujeito ele vai emergir ali nos debates filosóficos, né? nas problematizações da filosofia do século XVII, XVIII, lá ali pelo Iluminismo, e vai colocar em questão essa subjetividade. Isso que é do sujeito, né? Que é daquela pessoa. Porque até ali a gente pensava em termos de comunidade, né? De como é que se faz parte de uma certa comunidade. A partir daquele momento, quando se coloca a questão do saber, né, das possibilidades de esclarecimento, e vai surgindo, vai se constituindo essa figura do sujeito. Do sujeito que tem uma subjetividade própria, que tem uma singularidade, que tem algo que é próprio ser. Mas esse sujeito ele carregava ainda em si uma certa potência, né? A potência no sentido das possibilidades que ele tinha de autonomia, de exercer os seus direitos e e o seu papel na sociedade. O que a emergência do indivíduo traz, na verdade, é um desdobramento desse conceito de sujeito, e eu poderia até dizer, me arriscar a dizer, que é uma certa degenerescência do conceito de sujeito, no sentido de que ele perde um pouco dessa autonomia e ele vai ganhar ali um teor de individualidade, mas que ele vai ser colocado como uma espécie de objeto a ser submetido a certas regras.
E aí a emergência do indivíduo está menos relacionada às discussões filosóficas e mais relacionadas à ciência, a emergência da ciência, a discussão científica mesmo. E por que isso? Porque a ciência, quando ela começa a ganhar espaço no mundo, né, aqui a gente está falando do mundo ocidental, ela está pautada em valores das ciências naturais e exatas. Então, ela está pensando no sentido de objetividade, de clareza metodológica, de encontrar verdades absolutas e universais. Então, tudo isso estabelece uma forma de pensar, uma forma de investigar, que também coloca em pauta esse indivíduo como um objeto que pode ser compreendido, investigado e, no fim das contas, controlado, tá? Gente, a aula passada, ela está toda repleta dessa discussão de uma forma muito mais complexa, de uma forma muito mais completa também. Eu estou fazendo aqui mais um resgate mesmo para quem não estava na outra aula e não conseguiu assistir a aula gravada, para não chegar aqui e cair de paraquedas e começar a discutir daqui para frente, tá? Até aqui, como é que tá? O que é que vocês entenderam na aula passada? Como é que ficou para vocês? Eu sigo adiante ou tem aí alguma questão, algum comentário? Pode seguir, professora. Por mim. Pode seguir? Pode, professor, tranquilo. Tem que ver os demais alunos para ver como é que está a compreensão também. Não, eu pergunto isso também porque, assim, eu estou fazendo esse resumo, mas talvez vocês tenham tido uma outra leitura ou ao longo da semana vocês tenham tido outras reflexões, né? Às vezes acontece. Sem contar que vocês devem ter visto, eu avisei que faria isso. Eu coloquei na plataforma, no Google Classroom, desculpem, um texto complementar. Como eu tinha falado para vocês, eu estou usando basicamente, assim como base mesmo, esses dois textos para dar essas aulas para vocês, tá? Dessa discussão que eu estou fazendo agora. Mas na hora de escolher qual dos dois eu deixava para vocês lerem, eu coloquei o do Luiz Cláudio Figueiredo porque ele era mais curtinho. Apesar dele ser muito condensado e às vezes ele se torna muito complexo por isso, mas eu entendi que ele era mais curto e vocês conseguiam visualizar a discussão. Beleza, Antônia, chego já lá então. E o outro texto que eu coloquei semana passada, como leitura complementar, para quem se dispusesse, quem quisesse ler, é um texto muito mais longo, de acho que 39 páginas, é muita página. Mas ele é um pouco mais simples. Ele consegue estender mais a discussão, né? Ele consegue desenrolar mais essa discussão e talvez esclareça melhor algumas questões. Então, o que eu estava pensando é que, assim, ao longo da semana, depois da aula, a gente às vezes fica lá pensando, elaborando, vai anotar uma coisa, vai resolver questão, vai dar uma passada de olho no texto, e aí outras questões aparecem, outras dúvidas aparecem, tá? Antônia, quanto à sua questão, veja, realmente é muito difícil. Eu até mencionei na aula passada, hoje em dia, né, considerando assim a forma que a gente se utiliza desses conceitos, enquanto nomes que a gente usa no nosso cotidiano, de fato a gente acaba usando como se fossem a mesma coisa. E vocês, inclusive, vão me ver em algum momento trocando um pelo outro, tá? Mas por que é importante delimitar ele agora, no sentido mesmo didático, de entender conceitualmente o que é cada um? É no sentido da gente compreender de onde é que cada um vem e que tipo de função que cada um vai exercer, ou seja, que tipo, na verdade, melhor dizendo, que tipo de efeito que cada um desses conceitos consegue produzir no seu tempo.
ele existe ali por uma determinada razão e ele também estabelece, né? Tem efeitos no sentido das relações que se estabelecem entre as pessoas com esse sujeito ou com esse indivíduo. Pois é, então, assim, a grande distinção entre sujeito e indivíduo seria justamente o fato de que, quando a gente pensa em indivíduo, a gente está pensando em alguém que seria mais objetificável. Em que sentido? No sentido de que, pensar mesmo enquanto objeto de pesquisa, tá? Que a gente consegue ler aquela pessoa, a gente consegue ter ela como referência e ela se submete a uma série de regramentos. Veja, eu estou aqui falando veja com o chat, tá? Eu estou conversando com o Jefferson, vocês estão acompanhando também, né? Jefferson está colocando aqui, perguntando se poderia conceituar que o indivíduo é mais individual e o sujeito mais coletivo. Não seria exatamente por aí. Porque mesmo o sujeito, ele se constitui enquanto um conceito num determinado momento em que já se está pensando nesse sujeito mais individualmente. Então, está pensando em termos da sua subjetividade, de como é que ele se relaciona com os outros, de como é que ele pensa o mundo, melhor dizendo, tá? A grande diferença para o indivíduo é porque o indivíduo é como se ele estivesse mais isolado, é como se ele fosse fechado nele mesmo. O sujeito, de fato, ele se constitui, e até hoje essa é a concepção que a gente vai ter, ele se constitui dentro de uma relação que você estabelece com os outros. O indivíduo é como se ele não passasse por esse processo, é como se ele fosse... A gente pensa na formação do eu, né? E a gente pensa assim, o indivíduo é aquele sujeito que está fechado nele mesmo. É como se ele se garantisse a si mesmo. Né? Nele estão guardadas todas as suas características, tudo que diz respeito àquele homem está ali, naquele corpo, sabe? E a ideia do indivíduo, né? Para a gente entender melhor, a gente pode resgatar o conceito de poder disciplinar de Foucault. Quando Foucault fala que na modernidade, né, com a emergência das cidades, a gente começa a lidar com esse novo exercício de poder, que é o poder disciplinar, o que ele vai dizer é o seguinte: a gente começa o poder se exerce a partir do controle dos corpos. Então, é preciso individualizar esses corpos para controlá-los. E a ideia de indivíduo é o que permite exercer esse tipo de poder sobre as pessoas. Entende? Então, é uma diferença que é muito mais conceitual no sentido dos efeitos que se produzem, dos efeitos que produzem esse conceito, do efeito que esse conceito produz no mundo, do que, de fato, uma grande diferença entre eles dois. Tá? O sujeito é como se ele ainda tivesse empoderado. Ele tem uma possibilidade aí de interferir no mundo, de se relacionar com esse mundo, de exercer um determinado poder, uma determinada ação sobre o mundo. É como se, percebam como se, tá? É como se o indivíduo não tivesse mais isso. Ele vai ser desempoderado, porque ele entra como um objeto de controle. Ele é um corpo dócil, como diria Foucault, que está sendo controlado, que está sendo submetido a um determinado exercício de poder, tá? Veja, eu estou exagerando os conceitos para vocês entenderem que tem uma diferença aqui. Mas quando eu digo que eu estou exagerando, é justamente para mostrar para vocês que sejam tão errados, que é bem sutil a diferença. A diferença desses dois conceitos aqui, ela só nos importa porque ela marca também a diferença de dois momentos, tá? E esses dois momentos vão marcar o efeito que essa pessoa vai ter, né? A relação que ela vai estabelecer com o mundo em volta e que esse mundo vai estabelecer com ela, certo? Eu vou seguir porque eu acho que a próxima parte da aula vai ajudar você a entender melhor isso, tá bom? Então, vamos lá.
Esses dois autores que eu estou trabalhando, Luiz Cláudio Figueiredo e Arthur, meu Deus, Arthur Léo Arruda, é isso mesmo? Arthur Léo Arruda Ferreira, eles têm definições e argumentos muito parecidos, né? Eles se utilizam de uma mesma fonte teórica e de um mesmo recorte de raciocínio histórico, tá? Mas eu vou usar agora o de Arthur Arruda, porque ele, justamente como eu falei, como é um texto longo, de quase 40 páginas, ele consegue desenvolver melhor essa discussão e eu acho que ajuda a gente a entender melhor. O que é que Arthur Arruda vai dizer? Quando ele vai tentar definir para a gente o campo psicológico, como é que se dá? Né? Ele vai tentar colocar para a gente, que é a mesma coisa que o Luiz Cláudio Figueiredo está tentando, colocar qual é o problema que se estabelece ali no campo da psicologia. Como é que a psicologia consegue emergir enquanto ciência? Qual o problema que se coloca ali que permite essa emergência? Tá? E o que ele vai dizer, Arthur Arruda Leal, é que a psicologia, o campo psicológico, ele se dá dentro de um curto-circuito, sim, essa palavra curto-circuito, entre três questõezinhas que são extremamente importantes. Eu vou falar bem devagar, para dar tempo de vocês anotarem. A primeira são os conceitos científicos, ou seja, a concepção de ciência e o uso desses conceitos científicos, os modelos filosóficos, e o terceiro práticas sociais. Tá, professora, o que isso quer dizer? Continuo não entendendo. Vamos lá. Quando ele diz que o campo psicológico se estabelece, se instaura e consegue emergir a partir do curto-circuito desses três campos diferentes, ele está dizendo o seguinte: quando a gente pensa em termos de modelos filosóficos, entendam, e eu tenho falado isso para vocês, que os problemas da psicologia não são problemas diferentes, super distintos, muito menos alheios aos problemas que a filosofia já vem colocando há séculos, tá? Porque a filosofia vem colocando, desde que o mundo é mundo, questões sobre o funcionamento do mundo e sobre a existência, sobre a nossa existência. Então, a psicologia vai se apropriar dessas problemáticas, ela vai continuar se preocupando com essas problemáticas, mas a partir dessa concepção de sujeito, a partir desse... E vejam, a noção de sujeito, ela não é formulada pela psicologia, tá? A noção de sujeito é formulada pela própria filosofia. Então, a psicologia vai se apropriar, vai tomar para si essas questões que a filosofia já vem colocando, vai tomar para si algumas referências filosóficas, modelos filosóficos, para pensar algumas questões que estão muito ligadas às questões de subjetividade do sujeito, tá? Além disso, como a psicologia é psicologia e não filosofia, ela tenta se estabelecer enquanto ciência, né? Lá para meados de 2019, no início de 2019, 2019, no início do século XIX, a psicologia está tentando se estabelecer enquanto um campo científico legítimo. Mas naquele momento, para ser ciência, você precisava cumprir certos preceitos básicos e fundamentais, como eram, por exemplo, as concepções de objetividade, de busca de uma verdade universal, de estabelecimento de métodos claros e replicáveis, né? Então, tudo isso foi constituído enquanto ciência pelas ciências naturais. Para a psicologia se consolidar enquanto um campo científico legítimo, ela precisava se utilizar de ferramentas ou de noções que definiam o que era ciência para dizer eu também sou ciência. Então, percebam aí, já tem essas duas combinando, tá? A psicologia vai se apropriar e vai tomar como referência, vai tomar para si alguns problemas e algumas questões que já vinham sendo postas pelos modelos filosóficos, pela própria filosofia, especialmente relativas à questão da subjetividade. Ao mesmo tempo, ela precisa
pegando isso como referência, estabelecer essas problemáticas e a busca por essas verdades como buscas científicas. Então, ela precisava garantir a sua legitimidade enquanto ciência, cumprindo certos preceitos que estavam lá propostos e postos enquanto preceitos científicos. E, em terceiro lugar, a psicologia necessariamente ela vai perpassar, ela vai se relacionar com as práticas sociais. O que é que isso quer dizer? Isso quer dizer o que eu já vim, isso está ressaltando o que eu já vim dizendo ao longo das últimas aulas. A psicologia ela não existe, ela não faz sentido, senão para pensar as pessoas e a vivência das pessoas no mundo, as relações que elas estabelecem entre elas. Então, por isso que eu comecei as aulas, né, lá do primeiro dia, marcando que os processos históricos, políticos, econômicos, culturais, sociais têm importância e atravessam toda a discussão da psicologia. Porque a psicologia só faz sentido se ela estiver lidando, se ela estiver resolvendo problemas que se dão e que se estabelecem dentro das relações das pessoas, nas práticas sociais delas. E aí percebam que confusão. São 3 campos completamente diferentes, 3 campos com exigências distintas, 3 campos com formas de ser pensado, com formas de resolver problemas completamente diferentes. E a psicologia, o campo psicológico, ele se instaura a partir desse curto-circuito. E eu vou usar essa palavra de Arthur Leal, Arruda, porque me parece muito precisa, né? Ele fala de curto-circuito. Não é que elas foram combinadas e articuladas e bem costuradas, não. Foi um curto-circuito. Junta essas 3, dá um negócio aí e a psicologia está lá posta, né? E aí, por isso que a gente entende que a psicologia tem essa absurda multiplicidade. Por quê? Luiz Cláudio Figueiredo, ele vai atribuir a multiplicidade da psicologia muito mais à relação que ela tem com essas práticas sociais. Porque percebam, quantas forem as práticas sociais que existam no mundo, se a psicologia for estudar elas, a psicologia vai ter que fazer isso a partir de uma determinada maneira e a partir de um determinado olhar. E vai ter que interpretar aquela situação, aquele fenômeno, no contexto que ele está acontecendo. Então, ela vai precisar se utilizar daquelas ferramentas, daquelas noções, daqueles conceitos, para poder... Gente, desculpa, eu estou me desconcentrando muito, está tendo uma obra aqui no condomínio e está me incomodando profundamente. Desculpa, eu vou fechar a janela para eu ficar no calor, mas eu acho que melhora para mim, que está me desconcentrando muito. Mas, enfim, vamos lá, onde é que eu estava? Tá. Então, o Luiz Cláudio Figueiredo ele vai dizer que as práticas sociais são as mais diversas possíveis. E, diante disso, né, sendo elas as mais diversas possíveis, quantas forem essas práticas sociais, tantas serão as psicologias possíveis e necessárias para tentar dar conta disso, tá? Mas Arthur Arruda Leal, ele vai mais longe. Ele diz assim, veja, não são só as práticas sociais. A gente tem que entender que o campo psicológico ele se instaura a partir desse curto-circuito, né? Tem todos esses elementos que estão em jogo e como é que a gente consegue articular todos eles? Como é que a gente consegue dar conta de pegar problemas da filosofia, entendendo os modelos que a filosofia já dava para explicar, modelos explicativos que a filosofia já dava para aqueles problemas. Pensar eles a partir dos preceitos científicos e ainda dando conta, né, e considerando os processos, as práticas sociais onde aquilo se estabelece, é muita coisa, né? Não tem como a psicologia ser uma só. E é por conta disso que a psicologia ela é tão diversa e tão múltipla. Porque são diversas as formas de entender diversos fenômenos.
porque a gente precisa considerar onde é que se colocam essas questões e a partir de que fundamentos a gente coloca esses problemas. Eu sei que está muito confuso ainda, eu prometi que isso ia ajudar, mas vamos lá. Por que eu disse que isso ia ajudar a entender as questões que Antônio estava me colocando? É o seguinte, quando eu falo desse curto-circuito entre modelos filosóficos, conceitos científicos e práticas sociais, eu estou trazendo para o jogo, eu estou trazendo para a roda as discussões sobre sujeito e indivíduo. Como? Se a gente for olhar bem, a construção, essa emergência do sujeito se dá justamente nos debates filosóficos, na construção de dois modelos filosóficos, mais especificamente, que vão ser tomados aqui como referência para a gente pensar a psicologia, tá? Enquanto que o conceito de indivíduo que vem depois, ele vai se consolidar nesse esforço de trazer essas discussões do campo da filosofia para o campo científico, né? Se utilizando desses preceitos científicos. Deu para entender um pouco melhor a diferença dos dois ou continua muito embolado? Professora, para mim tá assim, quando eu acho que eu tô começando a entender, de repente eu não entendo mais. É desse jeito mesmo, professora. É o quê? É o quê, Jefferson? É desse jeito mesmo que Vida falou. Gente, eu tô rindo porque eu acho que é por aí mesmo, tá? Mas assim, me conta aí o que é que vocês estavam achando que estavam entendendo e onde foi que derrapou o negócio e desandou o caldo. Me ajuda aí a entender onde é que eu tô embananando a cabeça de vocês. Porque, olha, esse homem fazendo obra aqui não tá me desconcentrando, viu? Eu já dei essa aula e eu dei ela melhor. Vocês não estão com sorte, não. Me diga aí, vá, como é que... Vida, vai lá. É assim, eu não sei se o problema sou eu, mas eu tava pensando assim, tá, até a última aula, eu terminei a aula achando que eu tava entendendo alguma coisa. Aí que o sujeito se anterioriza à noção de indivíduo, né? E sujeito quer dizer que ele está mais inserido em um meio coletivo, que ele sofre influência daquele meio que ele está e que ele tem mais... Aí eu anotei aqui, potência. E indivíduo seria aquele que é como se tivesse fechado externo a esse coletivo, certo? Seria isso? Mas aí, pronto, até eu entendi. Aí depois, hoje, a senhora começou a falar outras coisas que parece que é completamente o contrário do que eu estava pensando que era. E agora eu não sei mais se eu estou certa. Não sei mais o que eu estou fazendo. Peraí, calma, não se desespere, não. Que Vida. É porque assim, professora, é como se na aula passada a gente tivesse entendido mais esse assunto, porque a senhora começou a dar mais exemplos práticos. Certo. E é como se fixasse mais na mente, entendeu? Do que realmente aquele negócio teórico. Sim. Beleza. Professora, Pela dica. é como a gente entrou nesse novo texto aí do Arthur Leal, que você entrou nessas três questões sobre o conceito científico, o filosófico e as práticas sociais, aí como se tivesse desligado um pouco do conceito de sujeito e indivíduo. Mas eu tenho certeza que com o passar da aula, a gente vai trazer esse contexto de conceito de indivíduo para essa iniciação do texto de Arthur Leal. Seria isso no caso? Aí a gente prosseguir o entendimento melhor. Vamos lá, deixa eu tentar juntar o que os três falaram, né? O de Jefferson foi mais uma dica para mim de tipo assim, use os exemplos da vida real que vai bem, né? Eu já entendi, vou tentar mentalizar aqui, ver se chega alguns exemplos legais para eu poder esclarecer melhor. Mas eu vou começar pelo comentário de Vida. Veja, Vida, eu acho que a compreensão que você teve está ótima. Quando o colega, acho que foi Antônio, né, chegou hoje e disse assim, porque eu tinha entendido que o sujeito tinha a ver
com as relações, como foi, coletivas, né? E eu disse, não é bem assim, é no sentido de que, da forma que ele colocou, eu estava entendendo, eu achei que vocês tinham entendido, aliás, que é como se o sujeito, ele fizesse, enfim, ele fosse parte desse coletivo. E a ideia do sujeito já é de uma forma saindo um pouco desse coletivo. A concepção de sujeito, a própria definição de sujeito já tira ele um pouco dessa coletividade, no sentido de dar para ele uma singularidade, tá? Mas, de fato, eu acho que eu reforcei isso hoje, não sei se eu embananei essa história para vocês, mas, de fato, quando a gente pensa na concepção de sujeito, a gente está pensando na relação que ele vai estabelecer com as outras pessoas. O sujeito, ele se constitui dessa relação, né? Então, de fato, quando a gente pensa, se a gente for pensar nessa transição, nessa virada do sujeito para o indivíduo, o sujeito, de fato, ele está mais ligado a uma coletividade do que o próprio indivíduo. E percebam, eu estou usando referências que são referências puramente didáticas. Não há nem sujeito, nem indivíduo isolado do universo, tá? A psicologia não concebe um sujeito ou um indivíduo que esteja isolado no mundo. A gente se constitui nas relações que a gente estabelece com as outras pessoas. Não fosse assim, eu não ia ter começado a disciplina falando de história, né? Falando de história do Brasil e marcando como é que essa história influencia quem é que a gente é como povo e quem é que eu sou como sujeito, certo? Então, assim, percebam que às vezes eu uso alguns artifícios de exageração para marcar essa distinção, mas é uma distinção didática, no sentido de vocês entenderem como é que esses processos vão consolidando um certo lugar desse indivíduo. É só isso que eu quero. Eu quero que vocês entendam como é que no processo, nesse processo de pensamento ocidental, a discussão foi caminhando para tal ponto em que a gente chega hoje nesse indivíduo que é considerado como um ser isolado, ou, para ser bem redundante, individualizado. Como se ele não tivesse relação com os outros, como se ele se bastasse em si mesmo. Percebem o como se? Então, vida, a sua compreensão da aula passada está perfeita. O que me deu uma pontinha de angústia foi porque eu fiquei assim, e o que foi que eu falei hoje que você achou que estava errado? Essa foi a parte que eu não entendi. Onde foi que eu derrapei aqui na explicação a tal ponto que vocês todos achavam que estavam entendendo e estavam mesmo. Se todo mundo estava entendendo que nem vida, tá todo mundo ok, tá? E de algum modo vocês entenderam que eu estou falando o contrário agora. Então eu acho que foi a minha retórica que se perdeu um pouco no processo. Aí eu quero ajuda. Me diga aí, o que é que vocês acham? Onde foi que eu falei alguma questão que vocês acham que eu saí dessa explicação? Que eu fui para um lado contrário? Para mim, professora, já que eu estava falando, né? Eu acho que assim, não foi nem agora parando para ler e ouvindo a explicação da senhora melhor, acho que não foi nem que se foi contraditório. Eu acho que foi como teve novos conceitos que agora a senhora inseriu, sim, como o negócio do campo psicológico, né? Em 3 campos. Aí eu acabei juntando. Não sei o que aconteceu na minha cabeça, uma bola que veio na minha cabeça aqui. Mas acho que agora eu compreendi melhor. Agora acho que minha cabeça está indo pro lado certo. Ô, vida, veja, você tá aí assumindo a dianteira, mas tá todo mundo assinando com o relator, viu? Todo mundo disse que estava que nem você, entendeu? Igual a você e se perdeu. Então, deixa os outros te ajudarem também a me explicar onde foi que a coisa se perdeu. Jefferson, diga aí. Professora, não é nem com relação a isso, é com relação ao sujeito e ao indivíduo mesmo, ao surgimento de tipo, o sujeito, ele vem primeiro do que o indivíduo, porque tem aquela questão também, né, de o indivíduo, ele surge a partir da modernidade.
que a modernidade traz a individualidade. Então, eu poderia dizer que o sujeito ele vem primeiro e depois o indivíduo? Sim. Pronto, certo. Era isso mesmo. Dentro da cronologia que os autores estão utilizando, é justamente isso. O conceito de sujeito, ele vai emergindo, e veja, ele emerge, é no sentido, pense no sentido processual, de algo que está emergindo, tá? Não, ele fala de emergência, essa é a palavra que ele usa. Porque não é algo que a gente dorme um dia, no outro dia aquilo existe, tá? É algo que vai emergindo. Imaginem uma onda, né? A onda, para ela se formar, existe uma série de questões. Existe a coisa da força gravitacional da Lua, né? Que estabelece as marés. Existe a possibilidade de ter rochas que ela vai bater, né? A movimento da água e ela vai crescer ou não, entende? É como se fosse esse processo, ela vai se formando, algo vai se formando e vai emergindo em algum momento, tá? Então, o sujeito, ele emerge primeiro, e ele emerge dentro desses debates filosóficos que estão associados à questão do iluminismo mesmo. Eu vou falar um pouco mais disso, em detalhes, eu vou falar um pouquinho mais da teoria de Descartes, da teoria de Bacon, que são essas duas teorias que a gente usa aqui como referência, tá? Para pensar na psicologia. Mas, enquanto indivíduo, ele vai vir um pouco depois e ele emerge como se ele fosse uma continuidade desse conceito de sujeito. Só que, diante dos valores modernos, liberais, capitalistas, ele vai ganhando esse outro lugar, né? Que aí eu lembro que semana passada, por exemplo, a gente falou da questão do empreendedor, né? A noção de empreendedor, que está super em voga hoje, ela só faz sentido, ela só se consolida, ela só é possível ser pensada da forma que ela é pensada, porque a gente hoje tem essa concepção de indivíduo, sabe? Deixa eu ver, tem um monte de comentário no chat, deixa eu ver aqui. Pode falar, vida. Estou aqui para isso. Professora, é que a senhora chegou num momento, acho que vai ter uma retomada da aula passada, Sim. Só que eu me lembro vagamente da senhora falando sobre essa parte do controle. Só que a senhora poderia relembrar, por favor, que a senhora falou assim, a frase, é preciso individualizar esse corpo para discipliná-lo. Só que, por quê? Poderia, assim, destrinchar um pouco mais para mim, por favor? Certo. Peraí, viu? Deixa eu só botar aqui uma luzinha que eu tô me sentindo muito escura. Não sei nem se vocês estão me vendo direito. Peraí. Jesus, peraí. Pronto, agora vai. Então, gente. Puta merda. Desisto. Tá. Deixa eu falar. Vai sem luz mesmo. Então, essa questão do controle, né, do poder disciplinar, eu acho que não foi nem a aula passada que eu falei, vida. Eu acho que foi na outra aula, ainda sobre o texto A Cidade dos Sábios, tá? Porque tem uma nota de rodapé no Cidade dos Sábios, que é na hora que ele fala assim, as almas que nunca morrem. Acho que é isso. E aí ele tem uma nota de rodapé bem longa, que ele vai desenrolar, ele vai destrinchar toda a teorização Foucaultiana sobre as relações de poder, sobre a transição aí entre poder soberano e o poder disciplinar. E quando ele faz isso, ele faz com o único propósito de marcar essa diferenciação na forma, no estabelecimento das relações de poder dentro de uma sociedade. O que ele vai dizer é o seguinte, no poder soberano, existia uma pessoa muito poderosa que detinha esse poder e ela tinha um poder sobre os bens, sobre as terras. E as pessoas que estavam na terra também eram entendidas como bens. Que caso é esse? Né? A gente pode pensar no feudalismo, por exemplo. A gente pode pensar, inclusive, a gente pode pensar na monarquia, né? Que tem um grande monarca, e ele é o rei, e os outros são súditos, né? Todo mundo que vive naquela terra é súdito dele. E a gente pode até pensar, numa forma micro, na perspectiva que a gente estava trabalhando lá no Cidade dos Sábios,
de uma família colonial que tinha escravos. Então, assim, o homem, ele era dono de tudo, inclusive da esposa, dos filhos e dos escravos, né? Porque esse é o poder soberano, ele exerce sobre a terra, sobre as coisas que estão sobre aquela terra. A grande diferença do poder disciplinar, e percebam que o poder disciplinar, ele, do mesmo jeito, a gente não dorme um dia no poder soberano e acorda no outro dia com o poder disciplinar. Na verdade, a Revolução Francesa, né, com toda a questão da queda da aristocracia, da subida da burguesia, né? Então, consolida-se uma forma de relacionamento mercantilista que depois vai se desenrolar e se desenvolver e dar origem ao que a gente vive hoje enquanto capitalismo. Então, todas essas mudanças vão enfraquecendo esse poder soberano. Ele passa a deixar de ter o domínio sobre essas terras, porque as formas de relação se estabelecem e se modificam. E aí o que Foucault vai perceber, e aí perceba, ele vai construir essa teoria, ele vai entender que a partir de um determinado momento, né, algo muito processual, o que foi acontecendo foi que a forma de exercício de poder muda. Você não exerce mais poder sobre as coisas e sobre a terra. Até porque não existe mais esse grande aristocrata que é dono de tudo, ou esse grande dono das coisas, né? Esse grande monarca. As monarquias começam a se enfraquecer e começam a crescer as repúblicas, né? Então, o que ele vai mostrar é que nessa mudança, nessa transição, também se modifica a forma de exercício de poder. E aí ele vai perceber, ele vai desenhar para a gente que o poder disciplinar ele vai se dar sobre os corpos. E quanto mais individualizado o corpo, mais fácil de estabelecer essa relação de poder. E aí foi o exemplo que eu dei semana passada, acho que foi semana passada ou retrasada, já não sei. Sobre as escolas. Vamos falar de escola, que eu acho que é o melhor exemplo que a gente pode ter. Foucault ele vai perceber que a escola tem o mesmo funcionamento, a mesma estrutura, pelo menos, né, lá no final do século XVIII para o início do século XIX, as escolas elas vão ter a mesma estrutura arquitetônica, inclusive, e a mesma forma de condução dos internos que um presídio, que um manicômio, que um hospital. E por que isso? Porque, de algum modo, essa arquitetura e essa forma de trabalhar consegue garantir o controle sobre cada um daqueles corpos. E por que eu digo que a escola é o melhor exemplo? Porque a escola faz isso desde criancinha. A escola, de algum modo, vai introjetar essa forma de funcionamento operário mesmo, de obediência, de controle, de disciplina, de hora para acordar, hora para comer, hora para descansar, hora para tudo, sabe? Então, Foucault vai perceber que essa mudança, essa queda do poder soberano, a queda das monarquias, o crescimento das repúblicas, e aí tem uma série de questões que está relacionado, né? O crescimento da burguesia, a relação que se estabelece mercantil e depois, né, o desenvolvimento dessas relações mercantis, etc, etc. Tudo isso vai estabelecendo mudanças nas relações entre as pessoas e estabelece também mudanças nas relações de poder. E aí, por isso que o poder disciplinar, não é que o poder se exerce melhor em corpos individuais, mas esse tipo de poder que começa a ser estabelecido e começa a funcionar, ele funciona melhor em corpos individuais. Aliás, ele funciona individualizando esses corpos. E aí eu lembro que isso foi semana passada, eu tenho certeza. Que eu estava falando sobre a questão da responsabilização individual. Isso é uma questão problemática que a gente precisa estabelecer uma relação com ela, estabelecer um olhar crítico para ela hoje. Hoje em dia é muito natural, e aí percebam que toda vez que eu digo que é natural, é no sentido de que é comum, tá? É cotidiano, é corriqueiro para a gente. Mas a gente toma como muito natural essa ideia de que eu sou o único responsável pela minha felicidade. Gente, quantas vezes vocês já não viram isso em rede social, né? Inclusive de psicólogo querendo dar conselhos sobre como viver uma vida feliz, que aí acaba virando um contramovimento, né? Porque, francamente, eu leio um negócio desse, eu fico infeliz na hora, né? Porque, assim, veja, a ideia de que
você é o único responsável pela sua felicidade, implica em dizer que todas essas relações de poder que se estabelecem, todas as relações de precarização, de exclusão social, de violência estatal de forma geral, nada disso importa, porque só você, sozinha, que vai dar conta disso, que vai ser responsável pela sua felicidade, entende? Percebe como essa perspectiva de individualização, de algum modo, promove uma forma de controle, você acaba. Isso, deixa eu dar um exemplo melhor, né? Seguindo o conselho do colega de Jefferson. Vamos falar de novo da questão da uberização e da precarização do trabalho, tá? Eu estava falando, eu acho que foi aqui com vocês que eu falei isso, né? Da uberização. Eu não sei mais, eu tenho muitas turmas e eu vou trazendo discussões parecidas e eu me perco às vezes. Acho que não, não estou lembrado não. Então, deixa eu falar sobre isso. Vamos lá. A questão, não sei se vocês já ouviram falar sobre isso, mas a ideia da uberização do trabalho virou um conceito mesmo no campo do trabalho em geral e da psicologia do trabalho também. E o que é que isso quer dizer? Isso fala justamente desse movimento pautado numa suposta autonomia do trabalho, em que, na verdade, ao invés de promover pessoas que tenham, de fato, autonomia, que sejam, de fato, empreendedoras, você produz uma série de trabalhadores precarizados sem nenhum direito a nada. Porque, veja, a partir do momento que você diz assim, não, eu sou Uber, eu trabalho na hora que eu quero, eu vou lá, me inscrevo no aplicativo, na hora que eu quiser eu vou, na hora que eu não quiser eu não vou. Mas aí, digamos que você faz isso porque você tem outro trabalho, aí você é demitido. Então, o Uber vira a sua única forma de ter dinheiro. Qual a consequência disso? É que agora você tem que trabalhar o tempo inteiro para ter grana. Se você tiver um acidente e o carro ficar parado por um mês, você se lascou, porque você fica um mês sem ganhar dinheiro. A Uber não vai cobrir, não tem sindicato para te garantir direito, você não tem direito trabalhista nenhum, é como se você não estivesse trabalhando. Então, essa é que é a lógica da individualização, tá? Sabe? Vida, eu estou indo direto para uma consequência muito prática e muito atual para vocês entenderem o que eu estava falando antes. Quando a gente pensa em termos de individualização, no sentido de responsabilização do indivíduo pelas coisas que lhe acontecem, a gente acaba correndo esse risco de desresponsabilizar toda uma constituição, né? Toda uma política mesmo, todo o Estado, todo um governo, pelo que eles poderiam fazer para garantir certos direitos. Ou seja, um Uber, né, um cara que é motorista de Uber, se ele se acidentar, ele não recebe indenização, ele não recebe aposentadoria, ou ele não recebe um valor enquanto ele está afastado. Eu me perdi, tá? Mas eu vou voltar. E ao mesmo tempo, ele não tem para quem reclamar. Porque no contrato lá dele, ele só diz assim, eu quero trabalhar para Uber, mas eu trabalho do meu jeito, porque eu sou empreendedor da minha própria vida. Então, não existe uma responsabilização da empresa. Da mesma forma, a gente pode pensar em outro exemplo. A gente pode pensar o seguinte. No meu consultório, tem muita gente aparecendo. E, velho, é muita gente mesmo. Que está lá, gastando dinheiro, porque está sofrendo uma série de processos de precarização e de violência no trabalho que exercem. Quando eles me procuram no consultório, o pressuposto é uma questão minha e eu preciso dar conta disso. Veja, não é... Quando a gente faz isso, quando a gente faz esse movimento, de alguma forma a gente está desresponsabilizando toda a situação de precarização, toda a dimensão política desse sofrimento, sabe? E é nesse sentido que eu estou falando
que se exerce, que Foucault entendeu e Foucault conseguiu interpretar que se exercia esse poder disciplinar. A partir do momento que você consegue controlar cada um dos corpos e você consegue estabelecer para ele que ele é que é o responsável pela própria vida dele, que é ele que tem que assumir, que é ele que tem que decidir, que é ele que tem que garantir, você, de algum modo, desresponsabiliza toda uma dimensão política, você desconsidera toda uma dimensão política que precisa ser considerada, sabe? E é disso que se trata quando a gente está fazendo essa leitura crítica do indivíduo. É disso que se trata quando eu faço esse processo de exageração do que é o conceito de indivíduo. No sentido de que a gente vai concebendo uma noção de indivíduo que é tão isolada que é como se ele fosse... ele desse conta dele mesmo sozinho. Como se não existisse nenhum tipo de relação ali que ele pudesse estabelecer, sabe? Mas percebam, é como se... Eu não estou dizendo que é exatamente isso. O como se diz respeito aos efeitos que essa noção, né, que esse conceito, que essa possibilidade de entendimento do indivíduo pode produzir. Melhorou agora? Eu estou achando que está confuso ainda, meu Deus do céu. Melhorou 100% para mim agora. Também. Professora, posso fazer um comentário rápido? Pode sim, por favor. Eu queria fazer uma relação, já que, como você comentou sobre a escola, não foi com relação à modernidade do sujeito e indivíduo, eu estava analisando aqui se a gente podia fazer uma correlação de uma empresa que ela te dá liberdade, no caso do Uber, liberdade de você trabalhar do seu jeito, da sua maneira, no seu horário, e uma empresa que é regulamentada, por exemplo, ela diz que você tem que chegar a tal hora, sair tal hora para almoçar, quanto você vai receber, toda regularizada, toda cheia de critério, no caso. Trazendo para a mentalidade desse sujeito indivíduo, no caso, essa empresa regulamentada, com todos os pequenos critérios, sendo gerida por um dono, né? Um tentor dos normas e regulamentos, e o Uber seria o sujeito seria nessa empresa e o indivíduo seria o Uber, no caso, que tem liberdade na sociedade. Luiz, eu agradeço o seu esforço, eu adoraria dizer que sim, mas eu não posso dizer que sim, eu vou confundir ainda mais a coisa, veja só. Não vou confundir, não, eu vou tentar não confundir, mas eu talvez tenha que complicar um pouco, porque, veja, o exemplo que você dá, né? Quando eu pego o exemplo do Uber, né? E aí eu estou usando esse conceito de uberização, eu estou mostrando os efeitos mais recentes e mais gravosos dessa lógica do indivíduo que acaba sendo apropriada pelo campo do trabalho, né? De forma a precarizar essas pessoas, tá? Mas quando você usa o outro exemplo da empresa regulamentada, veja, a lógica de trabalho que se estabelece nessas empresas, às vezes, aliás, na maioria das vezes, também vai ser bastante disciplinar, nesse sentido de todos os pequenos controles, tá? A grande diferença, e aí isso não dá para a gente falar em termos de sujeito e indivíduo, mas a grande diferença em termos institucionais, né, e da forma que uma certa política do trabalho se estabelece, é que, naquele contexto da empresa regulamentada, existem garantias trabalhistas que deixam de existir nesse processo de uberização, tá? Então, assim, a gente tem acesso a sindicatos, a gente tem acesso a férias remuneradas, 13º, né? Então, esses direitos são direitos coletivos, sim, que são garantidos por uma certa institucionalidade do trabalho que existia até... Veja, eu acho que isso existia mais até os anos 80. Dos anos 90 para cá, a coisa está degringolando num ponto que mesmo as empresas regulamentadas, essas que a gente chama de empresas terceirizadas, por mais que elas cobrem essas mesmas coisas, cobrem horário, cobrem isso, cobrem aquilo, elas não garantem tudo que se garantia antigamente, né?
Então, é pior. Aí, então, não dá para a gente usar isso, porque eu acho que o meu exemplo do Uber foi muito mais para vocês entenderem a consequência da responsabilização desse indivíduo, tá? Isso, mas eu entendi a correlação que você fez em relação ao Uber, eu entendi. Uhum. E eu tô só imaginando a empresa e agora trazendo para o lado do sujeito indivíduo Sim. a mudança de sujeito para indivíduo. Eu quis fazer uma referência entre um ou outro, e não interligar um ao outro, não, entendeu? Mais ou menos por aí. Entendi. Mas eu acho que esse exemplo a gente não tem ainda, pelo menos eu não consigo visualizar para a gente usar. E aí eu vou deixar. Peraí, deixa eu olhar aqui o comentário de Antônio para ver se isso ajuda a gente. Pode-se dizer que existe uma dominação nos moldes de Foucault na empresa regulamentada, porque os empregados muitas vezes são individualizados e tratados como objeto. Eu acho que pode, Antônio. Eu acho que pode sim. É como eu estava dizendo aqui para Luiz, né? Às vezes, nessas empresas, você tem garantias coletivas que são lutas coletivas de sindicatos que tinham força há um tempo atrás. Hoje, os sindicatos eles estão bem mais enfraquecidos, quando eles existem, né? Então, assim... Mas se a gente for pensar em termos... Por exemplo, vamos usar um exemplo. Eu tenho, inclusive, um texto, eu não vou nem botar para vocês, mas se alguém quiser, me pede lá no Classroom que eu mando, tá? É um texto de um autor que fala sobre trabalho, que ele vai falar justamente sobre esse trabalho de call center. Minto, veja, não é nenhum texto acadêmico. Eu tenho um texto acadêmico, mas também tem uma reportagem de revista mesmo, que a leitura é bem mais leve, né? Que ele vai mostrar que nessas empresas de call center, as pessoas têm horário para usar o banheiro. Não é horário no sentido assim, você só pode ir às 3 da tarde, mas você só pode usar até não sei quantos minutos por dia. E ela cronometra. Ela sai do negocinho dela, do computadorzinho que ela está fazendo as ligações, ela marca que saiu para usar o banheiro, vai e volta, e ela não pode extrapolar um certo limite. E nisso na reportagem fala de uma galera que desenvolve não apenas depressão, transtorno de pânico, mas também problemas de infecção urinária. Justamente porque é o nível de pressão que a pessoa sofre, no sentido de cronometrar esse horário, que pode ter perda se ela ultrapassar a quantidade de minutos permitido para uso de banheiro, que a pessoa simplesmente não vai ao banheiro. Então, assim, eu acho que a lógica disciplinar Foucaultiana extremada ao absurdo da escrotice. Me perdoem a expressão. Mas, sabe, é de um nível de desrespeito com o ser humano que é muito bizarro. Mas, assim, eu estou falando de um exemplo que é gritante, né? Porque a gente já ouviu falar, vocês já devem ter ouvido falar, sobre os absurdos que acontecem em empresa de call center. Inclusive, o Ministério Público do Trabalho, volta e meia, entra com processo contra essas empresas, porque realmente é um desrespeito enorme com os trabalhadores. Mas se a gente for pensar em outra empresa, né? Numa empresa que siga essas normas muito disciplinares e tenha essa organização muito sistemática, a gente pode ver, sim, isso em funcionamento, né? Como é que esse poder disciplinar se estabelece. Então, assim, você bate o ponto na chegada, você bate o ponto na saída, você tem ali metas para serem cumpridas, então as metas vão estabelecer o quanto de trabalho que você vai realizar naquele dia e vai também estabelecer o quanto de pausa que você pode ter naquele dia, né? Então, tudo isso são mecanismos de controle. E sim, a gente pode sim associar isso muito claramente aos processos de controle disciplinar que Foucault já analisava lá pelo século XVIII e XIX. Tem gente aqui contando relatos. Sabrina. Um amigo meu... Gente, eu sempre leio, tá? Porque na hora que eu mando a aula gravada para vocês, tem um arquivo que é do chat e eu nunca sei mandar ele junto. Então, eu não sei se vocês têm acesso ao chat quando eu mando. Então, eu sempre leio para vocês, quando forem ouvir a aula de novo, saber do que eu estou falando. Mas vamos lá. A Sabrina escreve assim. Um amigo meu trabalha na Alma Viva e ele notificou que tinha queimado a perna com óleo. A gerente dele disse, coloque o short e venha.
Eu não vou nem mais comentar sobre isso, tá? Eu acho que o exemplo da nossa colega fala mais do que 1000 palavras, do que mais 5 horas de aula que eu possa dar falando sobre isso. Então, eu vou aproveitar essa deixa desse absurdo e vou continuar, porque eu acho que essa agonia que a gente está aqui, eu estou chamando de agonia, tá, Luiz? Mas é só para dar essa ênfase. De dizer assim, isso, o que é sujeito, o que é indivíduo? Eu acho que quando a gente entrar na discussão mais filosófica dessa constituição do sujeito, dessa emergência do sujeito, talvez a gente entenda um pouco melhor, que é a parte que eu vou entrar agora. Mas como eu vi que teve alguém que chegou atrasado, né, e os colegas já estavam cuidando aqui de explicar um pouquinho do que eu estava falando, cadê? Deixa eu achar aqui, tá? Stephanie falou que chegou um pouco atrasada e a Vida estava ajudando a entender. E a Vida complementou aqui, mas ela, no caso eu, também falou sobre o campo psicológico, que surge do curto-circuito do campo do conceito científico, modelos filosóficos e da práticas sociais. E aí, talvez para a Stephanie, né, enquanto o resumo está perfeito, Vida, mas para a Stephanie que não pegou a explicação, talvez isso seja muito confuso. Então, eu vou pegar desse ponto, vou falar por alto do que eu já falei aqui e já vou passar para outra questão, que é dessa discussão sobre os conceitos filosóficos de Descartes e de Bacon, tá? Então, Stephanie, o que eu estava falando antes de você chegar é que desculpa, que chegou coisa no chat e eu fui ler. É que o Arthur Arruda Leal, que é um dos autores que eu estou usando também como referência, que é desse livro aqui, tá? Ele vai falar o seguinte: ele diz que o campo psicológico ele emerge a partir do curto-circuito de 3 elementos. Quais são esses 3 elementos? São os que Vida já colocou para você: os conceitos científicos, os modelos filosóficos e as práticas sociais. Basicamente, de forma geral, o que ele quer dizer com isso é que a psicologia ela vai estar pautada nesses 3 campos, nessas 3 dimensões, digamos assim. E cada uma delas tem uma série de exigências e de formas de ver o mundo, e que para a psicologia conseguir dar conta disso tudo e ainda estar no meio disso tudo, acaba se tornando algo um tanto confuso às vezes, né? Por isso, isso é quem viabiliza, possibilita que a psicologia tenha essa diversidade enorme de correntes, de compreensões de mundo, de teorias, de formas, né, de explicar o fenômeno humano em geral. E o que ele quer dizer com isso é o seguinte: quando ele fala desse curto-circuito, ele está falando basicamente o seguinte: a psicologia ela vem, né, de uma certa apropriação, ela vai tomar de empréstimo, ela vai tomar para si algumas questões que já vinham sendo tratadas pela filosofia. Ela vai tomar para si, inclusive, modelos filosóficos que já existiam até aqui, especialmente nesse sentido da concepção do sujeito. E ela vai tentar estudar isso a partir dos preceitos e dos conceitos científicos. Porque a psicologia está tentando, ali no século XIX, se consolidar enquanto ciência. E para ela fazer isso, ela precisa se utilizar de alguns preceitos que caracterizariam, que legitimariam ela enquanto ciência, tá? Então, veja só, daí a gente já vê uma certa dificuldade. A gente está pegando conceitos da filosofia, que tem uma perspectiva muito própria. Inclusive, né, a gente pode dizer que a filosofia, desde sempre, teve aí como meta uma busca de uma verdade, mas é uma verdade diferente da verdade científica. A verdade científica, ela busca uma objetividade, ela busca uma certeza, né? Pelo menos nessa concepção das ciências naturais, que é de onde se inicia o processo aí da psicologia enquanto ciência. E além disso tudo, como se isso não bastasse, a gente pode dizer que a psicologia ela não existe senão em relação com práticas sociais que estão dadas e que estão postas no mundo. Não fosse assim, eu não ia ter iniciado essa disciplina falando sobre
história e sobre os atravessamentos sociais e políticos, né, que dizem respeito à psicologia. Eu falei sobre isso tudo, eu dei essa ênfase à história justamente porque essas práticas sociais elas são fundantes nas possibilidades de composição e de conceituação da psicologia, tá? Então, quando o Arthur Arruda Leal ele vai dizer que a psicologia, né, que o campo psicológico ele aparece, ele surge aí desse curto-circuito, é justamente porque são 3 campos que se entrechocam de alguma maneira e que a psicologia tenta dar conta deles 3, de alguma forma, ela vai tentar dar conta. E aí, para fazer isso, a depender para que lado ela vai pender mais ou de que forma ela vai tentar fazer isso, vão se conceber várias explicações possíveis, várias formas de compreensão do mundo, várias perguntas, vários problemas e várias respostas para esses mesmos problemas, tá? E aí, a gente tem aqui ainda, né, quando o Arthur Arruda Leal está falando sobre isso, ele convoca para a conversa um outro autor chamado Bruno Latour. Porque ele vai falar, ele tem aí como mote, né, para toda a teorização dele, uma discussão justamente sobre essa modernidade. E Latour ele vai marcar algumas diferenciações, algumas separações que a modernidade vai trazendo para questões que não eram separadas até então. Veja, não sei se vocês já tiveram esse tipo de conversa, essa discussão em alguma outra disciplina, mas é porque quando eu entrei no curso de psicologia, há muitos e muitos anos atrás, era engraçado que toda disciplina que eu tinha essa conversa, tinha essa discussão, que dizia assim, porque a modernidade produz uma série de dicotomias, né? E a gente fala dessas dicotomias do natural e do humano, do escuro do claro, do certo e do errado, né? Então, assim, o que Bruno Latour vai dizer é que também contribui, né? O que contribui com esse surgimento do campo psicológico é a divisão que se estabelece entre esse domínio natural com o domínio humano. Percebam que quando eu falo que a psicologia enquanto ciência ela vai se consolidar a partir de um modelo das ciências naturais, isso quer dizer que ela vai tomar como referência toda uma preceituação, toda uma normativa, toda uma formulação da ciência natural e vai trazer para si. Só que nisso que ela traz para si, veja que ela traz lá da ciência natural, né? Mas ela vai estudar o humano. Isso só se torna um problema dentro dessa perspectiva moderna e dicotômica em que o humano e o natural eles se tornam oposições, eles se tornam dicotômicos. Então, o que Latour vai dizer é que essa concepção de humano ela vai aos poucos perdendo, né, se distanciando dessa ideia do natural, do orgânico, do biológico, e ela vai ganhando um teor, ela vai ganhando um lugar de político, né? Então a gente começa a conceber o humano dentro dessa perspectiva política. E quando eu falo político, não é político partidário, tá, gente? É político de uma forma mais ampla. Político no sentido da relação que a gente estabelece com as outras pessoas. Então, nessa cisão, né, que Latour ele vai indicar, a psicologia começa a tomar como seu campo de estudo, como seu objeto de estudo, o humano, dentro dessa perspectiva do político, né? De como é que esse humano vive no mundo. Eu vou olhar para aquele humano, mas como é que ele vive no mundo, ou seja, como é que ele se relaciona nesse mundo. E não só a psicologia, as ciências humanas em geral vão estar pautadas justamente nesse movimento, justamente nessa perspectiva, tá? Inclusive, vocês que estão estudando sociologia, a sociologia vai bem por aí. Na verdade, a sociologia, ela basicamente nasce junto com a psicologia e depois a gente briga entre nós para se dividir, para dizer o que é meu e o que é dele. É quase um casamento para
para conseguir achar um espaço na sociedade e depois que casa vai divorciar e vai brigar pelos bens. Aí vai dizer assim, olha, quando falar de coletivo é com vocês da sociologia, quando falar de indivíduo é com vocês da psicologia. Inclusive, por conta dessa briga com sociologia, é que a gente acabou ganhando muito esse lugar de tratar dos indivíduos, né, como se fosse algo separável do mundo coletivo. Mas, enfim, eu estou entrando em outra questão, eu vou embananar ainda mais a cabeça de vocês. É só para quem está estudando sociologia, talvez ajude a entender essa relação das duas disciplinas. Enfim, mas o que Latour está trazendo, né, quando ele marca essa divisão na psicologia, e não apenas na psicologia, mas nas ciências humanas em geral, é justamente o fato de que as ciências humanas elas vão estar acopladas a essas práticas sociais. Entendem? Então, assim, vejam, existe essa cisão, a gente da psicologia e as ciências humanas em geral vai tomar como objeto esse ser humano político, no sentido, né, de como é que ele vive no mundo e como é que ele se relaciona com esse mundo. E aí percebam que quando a gente faz isso, a gente já está pensando em termos de questões que, né, que os modelos filosóficos deixaram para a gente sobre esse sujeito, de como é possível entender esse sujeito, como é possível entender esse humano. A gente faz isso a partir de uma perspectiva científica, que apesar dessa cisão, vai se utilizar como referência dos instrumentos daquela ciência natural. E quando a gente fala de ciências humanas, e especialmente aqui eu estou falando de psicologia, não tem como pensar nelas senão dentro das práticas sociais. Como é que elas se dão no mundo? Como é que eu vou pensar um ser humano se não dentro de um determinado contexto, entendendo como é que ele acontece, como é que ele funciona, como é que ele se relaciona no mundo, tá? Então, é basicamente isso. Aí, por isso, né, o Arthur Arruda, ele usa Latour para mostrar como é que essa cisão vai viabilizar, vai possibilitar que a gente chegue aí nesse curto-circuito, que é o que eu estou usando aqui como base para vocês entenderem essa multiplicidade da psicologia. Melhorou um pouquinho? Deu para agora fazer uma costura melhor, né? Do que a gente vinha para onde a gente está indo, né? Ou não? Melhorou, professora, claro, com certeza. Se não melhorou, não me ofendo não, viu, gente? Eu preciso... Às vezes é bom quando eu gosto muito quando vocês me fazem questões, inclusive quando dizem assim, não estou entendendo mais nada, estava entendendo, mas não estava, porque eu acho que isso me dá esse feedback, sabe? Eu não me incomodo, eu não tenho pressa, eu acho que a gente precisa trabalhar da forma... O importante é que vocês compreendam, que vocês consigam seguir essa linha de raciocínio. E, às vezes, quando eu fico aqui sozinha, eu fico meio angustiada, porque eu vou vendo que vocês não estão entendendo, mas eu não sei por onde é que eu vou. Né? E, às vezes, vocês me fazem perguntas e eu consigo caminhar melhor. Então, acho ótimo. Eu só estou lendo aqui os comentários agora, que Antônio falou que a prima adquiriu bactéria no ouvido, pois o fundo era compartilhado. Gente, que bizarro. É cada história pior do que a outra, viu? E o supervisor dela desmaiou 2 vezes e pediu demissão. Ok. Pois é. Aí vejam só, né? A gente está vendo esse monte de relato, né, sobre um trabalho completamente precarizado. Sabe o que essas pessoas vão fazer, coitadas? O cara lá foi lá e pediu demissão. Beleza. Mas, às vezes, depois que ele pediu demissão, ou antes dele entender que ele precisava pedir demissão, ele foi lá buscar uma psicóloga. Porque é como se o problema fosse dele, sabe? E não é, gente, sabe? Assim, claro, vejam, eu sempre digo isso para os meus pacientes. Porque eu sou psicóloga, eu não tenho como fugir dessa lógica, tá? É claro que dentro da perspectiva que a gente trabalha hoje, que a gente vive hoje, né? Porque o sujeito existe, o indivíduo existe.
Veja, quando eu falo que ele é inventado, eu não quero dizer que ele não existe. Eu quero dizer que ele existe, mas só existe hoje, que não existiu desde sempre. Ele é uma construção. E ele existe. Então, de fato, existe essa questão, né? Existe uma questão de como é que a gente lida com aquilo. E a psicologia, de fato, ao longo dos anos, vem construindo ferramentas para lidar com determinadas situações, tá? Eu acho que a gente da psicologia, no meu caso, né, os psicólogos precisam ter esse olhar crítico para entender que o sofrimento não é meramente individual. Mas tem uma coisa que eu falo muito para os meus pacientes, que é o seguinte: veja, às vezes o sofrimento não é individual, mas a forma como você lida com ele, ou como é que as suas questões e a sua história de vida conseguem se relacionar com aquela situação, é que vai produzir um adoecimento maior, menor, mais rápido ou não. O que é que eu quero dizer com isso? Vamos lá, seguindo o conselho do colega, dando um exemplo claro. Pandemia. Março de 2020. Anuncia-se que tem uma pandemia mundial e que a gente vai ter que ficar em casa. Todo mundo fica em casa, todo mundo apavorado, todo mundo sem entender muito bem o que estava acontecendo, só cumprindo ordens de ficar em casa, enclausurado. Um monte de gente sem poder ver pai, sem poder ver mãe, sem poder ver neto, sem poder ver sobrinho, etc, etc. Então, percebam que toda essa mobilização que teve, e aí cada um vai ter sua experiência individual sobre ela, né? Foi completamente ansiogênica. Veja, o caráter ansiogênico da experiência da pandemia é generalizado. Foi assim para todo mundo. Mas a forma como isso se deu para cada pessoa é diferente. Seja no sentido político e social, da gente entender que, como a gente já discutiu antes, né? Pessoas em situação de miséria ou em situação de rua tiveram aí muito mais dificuldades e muito mais complicações para lidar com essa situação do que pessoas que têm sua casa confortável com cômodos separados, mas também no sentido individual mesmo. Vários pacientes meus, durante a pandemia, desenvolveram muitos transtornos de ansiedade mesmo, né, por conta da pandemia e associados com essas questões da pandemia, com medo de contaminação, com medo da morte, com medo de... E veja, a forma que cada um trazia, eu tive uma sorte que eu estava com essas pessoas já há algum tempo, então, para mim, enquanto psicóloga, eu consegui ver de forma bem evidente como é que as questões prévias que aquela pessoa tinha com relação à morte, por exemplo, vão ganhar uma certa configuração diante das mortes da pandemia. E aí eu consigo trabalhar com aquilo. Entende? Tem de fato, né? A gente não tem como desconsiderar que hoje nós somos, sim, individualizados. E que hoje a gente tem, sim, um funcionamento individual e que isso faz parte do nosso processo de subjetivação. Então, eu, enquanto psicóloga, eu escuto a história daquela pessoa. E eu vou tentar entender como é que a história de vida pessoal dela faz com que ela lide de uma forma X e não Y com uma certa situação. Mas isso não implica em dizer que eu vou estar alheia a questões de caráter político, social e econômico. É claro que existem situações que são de ordem política. Eu posso falar, por exemplo, dessas questões de precarização. Um paciente meu que vem se queixar do trabalho, eu não posso partir do pressuposto de que é um problema só dele, que ele é que é problemático, ele que tem dificuldade, ele que não se compromete com aquele trabalho, ou ele que não quer. Não, porque eu sei que o contexto do trabalho hoje é um contexto, no mais das vezes, muito precarizado, né? Então, é preciso ter essa leitura, a gente precisa, de fato, a gente tem que considerar que existe aí um processo de individualização das relações humanas, e isso precisa ser considerado, mas também que essa condição de indivíduo, ela não está alheia, ela não está separada de uma condição de sujeito social, tá? Que, inclusive, é onde e como
Luiz Cláudio Figueiredo termina o texto dele. Luiz Cláudio Figueiredo, eu vou dar uma pulada para esse final, porque tem a ver com o que eu estou falando, e depois eu retomo. Luiz Cláudio Figueiredo, no final do texto dele, ele vai dizer o seguinte: ele vai dizer que a psicologia está em crise permanente. E falando bem rapidamente, porque depois eu vou entrar em detalhes sobre isso, ele vai dizer o seguinte, que essa crise se dá da seguinte forma. Por um lado, a gente tem uma concepção de sujeito ou de indivíduo, né? De indivíduo é melhor dizendo, que é único, que é particular, que não tem ninguém igual a ele no mundo. E aí, quando a gente se coloca nesse lugar de, enquanto psicólogos, pesquisadores da psicologia, de estudar esse indivíduo, a gente de fato consegue produzir uma psicologia, mas não necessariamente uma ciência. Porque a ciência pressupõe que eu de fato consiga ter dados que possam ser pensados aqui e transpostos para outros contextos, que eles possam ser replicados em outros contextos, né? Que é o conceito mais tradicional de ciência. E, ao mesmo tempo, por outro lado, se eu considero esse indivíduo como um indivíduo que é um suporte de papel social, ou seja, eu vou olhar para aquele indivíduo não na individualidade dele, não na singularidade dele, mas enquanto um trabalhador, enquanto um motorista de Uber, enquanto, né, no papel social que ele cumpre, enquanto mãe, enquanto mulher, enquanto, sei lá, seja como for, aí sim eu consigo, segundo... Veja, o Luiz Cláudio Figueiredo está fazendo essa brincadeira para deixar a gente meio doido mesmo, né, para colocar a gente na crise junto. E ele vai dizer assim, aí sim eu consigo estabelecer um critério de ciência, mas não sei se essa ciência é psicologia, porque a psicologia, ela necessariamente está relacionada com essa individualização, com esse processo de individualização e de singularização dessas pessoas. Então, essa é a grande tese que Luiz Cláudio Figueiredo está levantando nesse texto. E aí ele faz essa tese, ele constrói essa ideia, ele levanta esse problema, melhor dizendo, para depois, ao longo do livro, ele ir mostrando e construindo como é que cada uma das matrizes de pensamento psicológico se constitui e produz esse problema. Como é que cada uma delas se constitui, como é que cada uma delas se relaciona com esses campos, né? Com o campo da filosofia, com o campo das práticas sociais e com o campo científico, e acaba viabilizando a produção de diversas formas de pensamento dentro da psicologia, tá? Então, o que ele vai trazer, né, como crise é justamente isso. Essa é a grande crise, que a psicologia está colocada desde o seu nascimento, e as perspectivas que ele dá é que assim permaneceremos para sempre, se é que para sempre existe, né? Então, não é um problema a ser resolvido nem pela psicologia, mas muito mais um problema a ser compreendido pelo campo psicológico. Da gente entender essa multiplicidade, de onde é que ela vem e por que ela faz sentido dentro desse curto-circuito que instaura o campo psicológico, tá? Gente, eu tô sentindo que eu tô falando muito, ou então eu tô falando de um jeito errado que tá doendo minha garganta. Me fala aí, fala um pouquinho também, me ajuda aqui, para eu poder ficar calada 2 minutinhos. Tá, então eu vou seguindo, tá? Veja, desde o início da aula que eu estou prometendo que eu vou aqui falar um pouquinho de Descartes e de Bacon.
Por que falar de Descartes e de Bacon é importante? Falar de Descartes e de Bacon é importante porque eles vão empreender dois caminhos possíveis, né? Dentro dessa concepção de sujeito na filosofia, e compreensões essas que vão ser, de alguma forma, reunidas na psicologia. É engraçado que Arthur Arruda Leal ele vai dizer assim, olha, o que a psicologia tenta fazer, ela tenta reunir o que a modernidade tentou separar. Olha que confusão, gente. Um negócio separa, o outro junta, e a gente fica nessa confusão, a gente fica no meio dessa briga, tá? Então, para vocês entenderem melhor essa situação, deixa eu contar um pouquinho essa história aqui para vocês. E aí isso tem tudo a ver com essa configuração, com essa emergência do conceito de sujeito, tá? Esses dois autores, René Descartes e Francis Bacon, eles são dois grandes ícones na filosofia ocidental. E eles vão pensar esse sujeito, eles vão ser autores, né, filósofos que vão conceber essa ideia de sujeito, mas a partir de caminhos completamente distintos. Enquanto Descartes pensa o sujeito a partir da racionalidade, ou seja, a partir da razão, Bacon vai conceber esse mesmo sujeito a partir da concepção de empirismo, que diz respeito à busca de fundamentos externos para uma dada realidade. Vamos lá, vou explicar melhor. Vou primeiro falar de Descartes, tá? O que Descartes vai fazer é justamente a construção, a concepção desse conceito de sujeito a partir de uma busca da verdade pela razão. O que é que Descartes faz? Veja, Descartes é o cara conhecido pela célebre frase penso, logo existo. Que, bem grosso modo, quer dizer o seguinte, quer dizer que eu concebo a minha existência pessoal a partir da minha capacidade de racionalização, de raciocínio, melhor dizendo, tá? E esse é o fundamento básico de toda a concepção racionalista de Descartes. Descartes, tem um texto dele que chama As Meditações Cartesianas. É um dos textos mais conhecidos dele, é um dos textos mais fundamentais dele, que ele vai fazer toda uma construção ali sobre o sujeito a partir do que ele conceitua de método de dúvida metódica, na verdade, melhor dizendo. Ele conceitua como dúvida metódica, que diz respeito, pura e simplesmente, a colocar em dúvida tudo e qualquer coisa que diz respeito a mim enquanto sujeito. Como é que ele faz isso? O que é que ele quer dizer com isso? Veja. Descartes ele vai dizer o seguinte: a melhor maneira para eu conseguir conceber esse sujeito é olhando para dentro, olhando para mim, tá? Eu enquanto um sujeito racional. Mas para que eu possa dar crédito, né, acreditar, dar credibilidade a esse raciocínio, eu preciso afastar dele tudo que possa me levar a ilusões, tudo que possa me levar a confundir o que é real do que são impressões minhas sobre o mundo. Eu também acho confuso, tá? Mas a gente vai seguindo. Então, o que ele vai dizer aqui? Com isso, ele está colocando em suspeita todo o conhecimento sensível. E o que seria o conhecimento sensível? Seria todo o conhecimento que você adquire a partir da sua sensibilidade, dos seus órgãos sensoriais. Visão, audição, tato, olfato, paladar. Tem mais algum, gente?
Tem muito tempo que eu estudei isso, mas enfim. Então, assim, ele vai falar dessa... Isso vai ser colocado em suspeita, justamente porque ele vai dizer... O que ele vai conceber é justamente que esse conhecimento sensível pode produzir dados ilusórios que me enganem, que me façam me confundir e ser enganado por mim mesmo sobre quem eu sou enquanto sujeito. Veja só que confusão, mas isso é filosofia, tá, gente? Filosofia é meio abstratão assim mesmo. Não tem como melhorar muito mais do que isso, não. Mas qual é o efeito disso, né, do que Descartes está dizendo para a gente? O efeito que é o que a gente precisa entender é o seguinte, ó, eu estou concebendo aí, eu tô concebendo que existe um sujeito, e eu acho que a melhor forma de eu entender esse sujeito é olhando para mim mesmo, que sou um sujeito. E para eu entender o que é verdade e o que é ilusório, eu preciso abdicar, abandonar, colocar em suspeita tudo que é da ordem do conhecimento sensível, ou seja, tudo que vem para mim pelos meus órgãos sensoriais. E eu preciso colocar em dúvida todo raciocínio que eu tenho, toda a ideia que eu tenho, a partir de dúvidas metódicas com base na razão. Então, eu preciso colocar em questão tudo isso que pode soar ilusório, que pode ser da ordem da ilusão, que possa ter vindo para mim enquanto a partir dessa minha sensibilidade ao mundo, tá? E aí eu tenho como garantir o que é esse sujeito, o que eu sou, o que é verdade sobre mim, a partir da dúvida metódica e da razão. Se isso faz sentido ou não, não sei, né? Se para você isso faz sentido ou não, não sei. Mas o que é importante da gente entender é isso. Essa é a linha de raciocínio dele. Por outro lado, tem Bacon. Bacon, né? Francis Bacon é um cara que ele vai falar o seguinte. Ele vai pelo caminho contrário ao de Descartes. Ele vai dizer que essa relação que eu tenho comigo mesma, ela está marcada por uma série de impressões que foram, de forma geral, aprendidas ao longo das minhas experiências. E como ela está marcada por isso, ela sofre essas interferências. Então, eu não posso confiar nas minhas impressões sobre as coisas. Nas minhas impressões em termos de opinião, em termos de compreensão que eu tenho sobre as coisas, porque ela já está completamente contaminada por essas minhas experiências e pelo que eu aprendi ao longo da vida. Tá, e a verdade se encontra onde, então, para Bacon? A verdade sobre o sujeito. Ele vai colocar que a fundamentação dessa verdade vai se dar a partir de absolutos externos. Com isso, ele faz ao contrário de Descartes, ele coloca como referência muito mais, né, como referência de verdade da relação do sujeito com o mundo, essa relação que a gente vai estabelecer pela nossa percepção, pelos órgãos sensoriais, tá? Então, os dois vão ter o mesmo problema, que é o problema da verdade do sujeito, e eles vão investigar esse mesmo problema a partir de duas formas completamente, não é nem diferente, é opostas, tá? Mas o que é comum entre eles dois e que marca essa concepção de sujeito para os dois? Vocês conseguem ver isso? Alguém se atreve? Olha que eu acho que eu já falei disso antes, viu? Não hoje, mas na outra aula. O que é que tem em comum? O que tem em comum para eles dois é o fato de que, para conceber esse sujeito verdadeiro, essa verdade sobre o sujeito, você precisa eliminar alguma coisa. E seja num caso, né, seja com Descartes, que ele pensa, ele enfatiza a importância da razão e elimina a suspeição pela via sensorial, seja no caso de Bacon, em que ele vai pensar em absolutos externos, ou seja, na relação que a gente estabelece com a percepção das coisas, e vai
colocar em suspeita justamente essa relação comigo mesmo por conta das minhas experiências prévias, nos dois casos, em campos completamente opostos, o que os dois vão colocar em suspeita é justamente a relação que a gente tem com as emoções e com os afetos. É isso que Descartes e Bacon vão estabelecer como a maior suspeição e o que precisa ser eliminado do campo filosófico para a gente conceber esse sujeito de forma verdadeira. Porque as emoções e os afetos vão nos levar para caminhos enganosos e ilusórios. Porque enquanto Descartes vai dizer que a minha relação sensível com o mundo vai produzir interferências na minha racionalidade, ele está dizendo que é justamente a relação que eu estabeleço com as outras pessoas, com as outras coisas, e ele está falando de emoção, de como é que a minha percepção, como é que a minha sensorialidade se estabelece a partir de como é que essas emoções e esses afetos acabam atravessando essa relação, tá? A forma como eu vejo o mundo. Então, o que ele está tentando garantir a partir da dúvida metódica e da razão é justamente uma tentativa de se livrar dessas emoções. Daí, uma das grandes dicotomias modernas, que é entre razão e emoção. É ou não é? Até hoje a gente não fala disso, né? Tem aquela moça do direito, que é blogueira muito famosa, muito inteligente, por sinal, ela. Esqueci o nome dela agora, meu Deus. Ela vai sempre começar os vídeos dela dizendo assim, mais razão, menos emoção, né? E ela fala isso justamente para dizer assim, olha, não vamos se emocionar com isso, não vamos colocar nossas opiniões pessoais, nossos afetos, nossos sentimentos em jogo. Vamos pensar isso racionalmente. Então, basicamente, isso foi trazido, produzido e dado de presente para nós por Descartes. E aí entendam que a Gabriela Prioli, exatamente, é ela mesma que eu estou falando. Já vi que você assiste os vídeos dela, porque você sabe que ela começa assim. É exatamente dela que eu estou falando. E veja, ela é super inteligente, eu acho ela muito boa, os vídeos dela em geral são maravilhosos. Mas é curioso esse início de fala dela, porque isso é muito cartesiano, sabe? É isso que o cartesianismo instaura, né, na modernidade aqui, enquanto filosofia. É que você vai tomar como fonte da verdade a racionalidade, a razão, e para isso você elimina toda forma de emoção. Por outro lado, quando Bacon diz assim, olha, eu tenho que ter uma atitude cautelosa e suspeitosa sobre mim mesmo, comigo mesmo, porque eu tenho experiências de vida que me produzem opiniões prévias sobre esse mundo, o que ele está tentando eliminar é a mesma coisa. Ele está tentando eliminar as emoções que carregam as nossas relações com o mundo, que carregam as nossas experiências prévias, as nossas memórias, as nossas compreensões. Tá bom, Antônio, obrigada por ter ficado. Eu também já estou encerrando. A ideia aqui é que termine às 3, só que eu vou terminar esse raciocínio, tá? Aí vai ficar gravado, qualquer coisa você volta só no finalzinho da aula, tá? Para não perder essa discussão, tá bom? Mas obrigada pela presença e pela ajuda aí nos feedbacks. Então, percebam que eles dois compreendem domínios distintos, né? No campo da filosofia, no campo do sujeito, mas os dois acabam empreendendo o mesmo movimento, que é de eliminação das emoções para se pensar esse sujeito de uma forma clara e verdadeira, tá? Mas aí vamos de novo para a nossa brincadeira de separa e junta, junta, separa. O que Arthur Arruda Leal vai dizer é o seguinte, ó, Descartes e Bacon, né, dentro desse campo filosófico, empreendem essa separação entre um sujeito transcendental ou epistêmico, que é esse sujeito racional cartesiano, e entre o sujeito empírico, impuro, que é o sujeito de Bacon, tá?
E ele vai dizer assim, o que a psicologia tenta fazer é reunir isso de volta. E como é que a psicologia tenta reunir isso de volta? É porque a concepção de sujeito da psicologia, ela pode vir, ela vai se constituir tanto a partir de um campo quanto de outro. Lembra que tem um curto-circuito com os modelos filosóficos e a concepção científica e os processos sociais? Pronto. Quando a psicologia se utiliza aí, né, vai observar essas relações do mundo, esses processos sociais e começa a construir suas correntes de pensamento, ela acaba juntando no mesmo guarda-chuva que é a psicologia, ela acaba juntando nesse mesmo guarda-chuva que é o da psicologia, essas duas concepções que tinham sido separadas pela filosofia. Então, ela acaba reunindo novamente. E ela faz mais do que isso. A psicologia ela vai reinserir esse caráter das emoções e dos afetos nas relações entre as pessoas e nos processos sociais que a gente está analisando, tá? Então, percebam que a gente está aqui o tempo todo falando de como é que a filosofia produziu essa separação e foi eliminando essa questão das emoções, né, em busca de uma verdade. E a psicologia, quando se configura enquanto um campo científico, ela retoma essas duas visões opostas como dentro de um mesmo guarda-chuva, que é o da psicologia, e ela reinsere a questão dos afetos, tá? Gente, eu vou encerrar aqui a aula. Eu terminei o raciocínio. Semana que vem eu devo retomar por aqui, que nem eu fiz hoje, né? Para a gente poder entender por onde é que dá para a gente ir, para dar continuidade. Eu agradeço a presença de vocês, a participação. Vou deixar aqui gravado daqui para depois de amanhã. Eu imagino que tá ficando pronto logo a gravação. Aí eu já devo mandar para vocês, tá? E é isso. Obrigada pela presença. Obrigado, professora. Também vou ter aula agora. Pronto. Quem conseguir e quiser reler o texto, vai fazendo isso. E é isso aí. Eu não vou nem passar texto novo, porque eu já entendi que semana que vem a gente continua nesse aqui, tá? Então, até semana que vem. Obrigada pela presença. Valeu. Tchau, tchau.